Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês aqui, Nélio Tombini, psiquiatra, psicoterapeuta, batendo um papo. Qual é a conversa de hoje? Os professores estão mais abatidos, mais deprimidos, mais ansiosos com as aulas online. Eu desenvolvo um projeto psicoeducativo através de vídeos, tenho um canal no YouTube, escrevi este livro aqui, A Arte de Ser Infeliz, Desarmando Armadilhas Emocionais, no sentido de transmitir conhecimentos e percepções sobre os aspectos psicológicos que são fundamentais para nossas relações. Na minha atividade de psicoterapeuta, outro dia conversava com uma professora que me procurou porque se sentia-se deprimida e achava que precisava tomar remédio. Conversando com ela, eu percebi que a razão do seu mal-estar, do seu abatimento, é porque ela é uma professora e tem dado aulas online, em média, para 20 alunos numa escola privada a segundo grau. Ela me relatou algo que eu fiquei com os cabelos em pé. Eu não acreditei que havia algumas aulas que não tinha uma câmera ligada, ou seja, nenhum aluno contatava com ela. Evidentemente, isso é uma desconsideração, descaso. Como é que a pessoa vai se sentir? Até eu fiz uma associação, imagina se eu fosse um ator num teatro, fazendo lá meu papel, plateias escuras, eu não podia nem enxergar ninguém na plateia. Quando termina a peça, acende a luz e não tem ninguém na plateia. Uma coisa mais ou menos assim. E isso está acontecendo no ensino fundamental, né? Primeiro grau, segundo grau, e nas universidades também. Nas universidades, eu tenho um familiar meu que faz psicologia e me relata isso, que às vezes fica envergonhado porque só tem esse familiar meu com a câmera aberta. Às vezes são 15, 20 alunos, psicologia, e ninguém está com a câmera aberta. Ou seja, é um desprezo, né, com o professor, uma desconsideração. Então, eu também já estou linkando a uma outra coisa que eu percebo que atualmente as universidades elas são quase que de refém dos alunos. O que eu quero dizer com isso? Elas temem perder os alunos, porque abriram muitas universidades, muitos cursos, e evidentemente as universidades precisam de dinheiro para se manter. Então elas acabam, né, fazendo muitas concessões. Parece que as regras e disciplinas sumiram ou são mutáveis a cada dia. Se um professor for um pouco mais rígido, um pouco mais contundente, fizer uma observação para um aluno um pouco mais vigorosa, o professor corre o risco do aluno se queixar lá na provedoria, na direção, e o professor corre o risco de ser chamado e levar um gancho. Então, eu acho que essas relações, elas são assim muito distorcidas. Eu vou lembrar de uma outra situação, para os que são um pouco mais velhos. Houve um modismo, uma onda, que os pais tinham que ser amigos dos filhos, amiguinhos dos filhos. Então, os pais deixaram de educar os filhos, deixaram de ter regras, disciplina, cobrança, porque eram amiguinhos, assim, né? Que era um jeito também de se ver livre dos filhos, porque os filhos faziam o que bem entendiam. Esses filhos foram crescendo, viraram adolescentes, muitos deles atrapalhados, confusos, desrespeitosos, usando drogas, indisciplinados, e tiveram uma vida muito difícil. Então, o que me chama a atenção é isso, assim, que os professores, né, estão, assim, nessa posição de atividades online, muito mais suscetíveis a sofrimentos de origem psicológica. Nós podemos ter uma ilusão de que os professores estão em casa, numa boa, faceiros, fazendo essas aulinhas online, assim, que estão muito satisfeitos. É um grande equívoco. Não tenho dúvida que os professores estão mais abatidos e mais adoentados nesse momento. Porque a falta de contato, a proximidade, estar dentro da sala de aula, olhar para um aluno, brincar com o aluno, conversar com o aluno, tudo isso enriquece muito a relação. Então, eu queria chamar a atenção, porque também eu tenho observado que muitos professores estão afastados por problemas psiquiátricos, psicológicos, em decorrência, sim, dessa atividade que está sendo desenvolvida. Imagina professores da rede pública, que os alunos às vezes não têm nem condições de contatar, ou estão lá com um sinal muito inadequado de internet. Imagina, o sofrimento é muito maior, né? O sofrimento de não poder transmitir os conhecimentos, perceber aqueles alunos, né, penalizados, sofridos. Então, olha como as coisas são difíceis. Então, eu queria levantar esse aspecto, assim, né, para que nós possamos entender que, nesta pandemia, o papel dos professores é muito complicado, muito difícil, e estão mais adoentados, não há dúvida disso. E, claro, que voltar para a sala de aula, que provavelmente seria o mais interessante para todos, também tem dificuldades, né, com a presença da pandemia.
E um dado a mais que está presente na vida de todos nós, a pandemia nos deixa dentro de casa, né, em contato permanente com a família, né, e se tem crianças, e se tem mais gente, e isso faz com que a nossa vida fica muito mais difícil. Então nós temos que saber disso, levar em consideração que não é fácil conviver, né, o dia inteiro com pessoas da família, né? Porque as pessoas também ficam ansiosas, têm demandas, né? Os espaços são diminutos, cruzamos muito, né? Então, esse é um exercício muito difícil. Então, o que eu estou falando aqui não é situações de temos que medicar os professores, não é isso, mas temos que entendê-los, né? Evidentemente, as psicoterapias é um bom instrumento para ajudá-los. Eu sou Nélio Tombini, como disse, tem um canal no YouTube, se gostarem, se inscrevam, acionem lá o sininho, compartilhem com os amigos, né? E vamos nos encontrar brevemente. Um abraço para vocês.